Bom, vamos lá. O mercado ele sai de um ponto, vai para outro, e a partir do momento em que ele começa a fazer topos e fundos ascendentes, ele está numa tendência de alta. De repente, como nada sobe para sempre, ele começa a fazer o zigue-zague para baixo. Aqui eu vou fazendo esse desenho bonitinho para causar um desespero mais para frente. Então, olhando assim, o que eu tenho? Duas direções, para cima e para baixo, ok? Não vou considerar aquele centro de uns 3 fundos do centro para falar que é um mercado lateral ainda, ok? Depois a gente fala de mercado lateral. Mas vamos pensar em tendência, porque em dia de tendência todo mundo ganha dinheiro. Então o mercado ele sai de um ponto, vai para outro, por alguma razão quando ele chega ali, ó, ele para. E aqui também, por alguma razão ele para e ele não chega, aquele fundo superior ali, ele não chega. Mais ali, mais ali. Então eu marco todos os pontos altos. Observa bem, ele vem fazendo regiões altas e baixas, né? Vamos chamar assim, topos e fundos ascendentes. De repente ele vira. E olha só do outro lado, ele vem com força, chega até uma região, não consegue passar, volta e quando ele vai de novo, ele rompe. Ok, isso se chama mercado estrutural, tá? E ele tem a sua simetria. Agora eu quero tratar com vocês o seguinte, quando o mercado vem de algum ponto, independente do time frame, independente o ativo, ele vem de um ponto para outro e por alguma razão ele não passa, ele encontra uma barreira, ele é impedido, o nome disso é resistência, tá? Não vamos tratar uma linha como resistência, aqui a gente deixa a linha, mas no gráfico eu prefiro trabalhar um range. Aqui, ó, exatamente neste ponto, o mercado ele consegue romper e de primeira hora. Então o nome disso é rompimento. Isso mesmo. E aqui eu tenho outro rompimento. Observa. O mercado vem de um ponto, passa por onde no passado ele não conseguiu romper. Então eu vou identificar primeiro essa região como rompimento. E aí aqui, ó, na região anterior a essa seta, bem aqui onde eu estou fazendo agora, eu vou chamar essa região de resistência. Por quê? Porque toda vez que o preço bate num ponto e não passa, ele encontra uma resistência. Então eu tenho a parte de baixo um ponto, a parte de cima outro ponto e o meio é o rompimento. Este lado aqui, ó, que eu acelerei o vídeo, do vermelhinho para baixo, é retração. E a parte de trás é a pulsão ou pernada, e cada um vai dar um nome. Como um bom brasileiro, cada região vai chamar de um nome. O importante é você entender que eu tenho uma expansão que de primeiro consegue romper onde no passado segurou o preço. E eu tenho a seta para baixo, acima da seta azul, que é a retração ou pullback. Ok? Então, de baixo para cima, não vai esquecer, é resistência. Toda vez que o preço passa de um canto para outro, é resistência. Já do outro lado, ó, vamos rabiscar? O preço ele vem de um lado, bate num lugar e não consegue passar. Já não é uma resistência. É certo falar que isso daí é um suporte. Aí ele faz a retração. E aí lá, ó, ele vai bater sim uma resistência. Para baixo, suporte. Para cima, resistência. Independente se ele está subindo ou caindo. E se ele consegue passar por uma região que no passado conteve o preço, então ali nós tivemos um rompimento, ok? Então essa parte inferior é o suporte, onde no futuro o preço vai voltar a testar, ou neste teste ele rompe. Então bem aqui neste fundo suporte e no outro fundo suporte. O preço vem de um ponto, vai para o outro, ou ele passa, ou ele falha, ou ele não passa. Então,
Se é de baixo para cima, é uma resistência. Minha resistência será o teto, agora nossa resistência. O preço vem de um ponto para outro. Se é de cima para baixo, ele vai bater no suporte. Então, o suporte é chão. Toda vez que você me vê falar em chão, você já sabe o que eu estou dizendo. Toda vez que eu falar em teto, sabe também. Gostou? Assista mais vezes para você ser aprovado, ok? Pela vida.